Motivação. Fala sobre isso, que manter uma equipe motivada. Eu gosto muito de fazer jogo de palavras, né? Para mim, motivação é para motivar uma ação, né? Senão não faz sentido, né? Tudo que a gente faz é para que alguma ação seja realizada. Como manter a equipe das clínicas motivada? O que é motivação, né? É gerar um motivo na pessoa para ter aquela ação, simplesmente isso. Ou seja, você tem um motivo para estar fazendo essa live aqui. Por que eu estou fazendo essa live aqui hoje, né? Qual que é o meu principal motivo? É poder transformar a vida de alguém que está assistindo, não vai participar da minha mentoria, né? Às vezes essa pessoa, ela não está no momento, ela não pode, eu não sei o que acontece. Às vezes é algum colega ainda que está na faculdade, na graduação, que vai abrir a mentalidade. Então, assim, meu objetivo com essa live, o motivo dessa ação que eu tenho aqui, é realmente ajudar os colegas, é realmente impactar a vida deles, é realmente, de certa forma, transformar, né, a rotina e principalmente a mentalidade, tá? Porque eu acredito que 90% dos resultados que nós temos está ligado à mentalidade. Então, assim, você imagina se 90% dos nossos resultados é mentalidade. Isso gera um choque. Por quê? Porque o colega ele está ali desenvolvendo habilidade técnica, mas ele não tem mentalidade nenhuma de crescimento. E que dirá de motivar uma equipe? Ele não tem essa mentalidade. Então, gente, não adianta eu ensinar vocês a motivar a equipe, explicar como é que eu faço para motivar a minha equipe, se vocês não têm mentalidade para isso. Então, um dos meus propósitos com as mentorias, com as lives, com o que eu posto no Instagram, é mudar a mentalidade de vocês, tá? E a minha está sendo moldada e modificada todos os dias pelos mentores hoje que me acompanham. Vocês podem ter certeza que a minha ainda tem muito a desenvolver, né? Todos nós, né? Tem muito a mudar, todos nós, e isso realmente é maravilhoso. E aí, para gerar uma motivação na equipe, nas pessoas que estão ali com a gente, um ponto que eu considero muito forte, Marcos, é o tipo de cultura do consultório, né? O tipo de cultura daquele local. E às vezes o local não tem essa organização de cultura, e a cultura ela surge naturalmente de forma que vai até prejudicar aquele local. Por exemplo, cultura da empresa, todo mundo chega atrasado. Ele não tem cultura estabelecida, mas todo mundo chega atrasado e fica por isso mesmo. Então, você não tem uma cultura estabelecida, mas isso foi estabelecido de forma natural pelas ações das pessoas e ficou por isso mesmo, né? Cultura de não importar com o paciente que está insatisfeito. A gente vê locais que o paciente chega, reclama, e a equipe fala, essa pessoa é enjoada. Essa pessoa reclama terceiriza de tudo. a culpa sempre, né? A culpa não é do time, da equipe. A culpa não é da pessoa, a culpa não é da equipe. E não, reclama de tudo. Então, você implementou dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, uma cultura de não se responsabilizar pelo que acontece, não responsabilizar para a equipe. Você implementou essa cultura sem ver, né? Uhum. Empatia, se fala muito de empatia, que é colocar no lugar do outro, né? Como implementar isso, essa cultura? Será que quando o paciente está ali na recepção, quando o paciente está deitado, está sentado ali para ser atendido, no caso dos médicos, fazendo uma consulta, será que nós realmente colocamos no lugar do outro? Será que a equipe coloca no lugar do outro? Quando alguém está com dor na recepção, quando alguém está precisando de um atendimento emergencial? Isso é uma cultura. Se o dono, ele não tem essa cultura, ele fala assim, para que também deixou esperar tanto? Agora espera. Então, o dono, ele vai liderando aquela equipe e, sem perceber, ele implementa uma cultura que estraga toda a equipe. E aí tira todo motivo para aquela equipe agir. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que a cultura ela se estabelece muito mais pelo que não é feito do que pelo que é feito. Concordo. Né? Que é exatamente o que você disse. Chega atrasado, ok, não tem consequências e a coisa vai se estabelecendo, vai se enraizando a não preocupação com o cliente. Isso vai ficando enraizado, vai virando efetivamente a cultura, porque não se tomou ação. Então é isso que dizem alguns estudos que falam.
cultura se estabelece muito mais pelo que não é feito do que realmente pelo que é realizado. Verdade, Marcos. Marcos sabe muito desses assuntos que a gente traz aqui, né, Marcos? Marcos é expert junto comigo aqui da gente complementar. Isso é muito bom, né? Eu falei com a Bia, tem uma outra pessoa que é muito bom porque complementa realmente tudo, né? E tem alguns tipos de cultura diferente que aí você vai decidir, né? Eu até trouxe aqui 3 culturas: cultura do poder, cultura de pessoas e a cultura dos papéis, né? A cultura do poder é onde que você centraliza, só para vocês entenderem, toda a organização, todo o poder dessa organização na figura do líder. Então, ou seja, eu sei, eu decido o que cada um vai fazer, eu sou a líder, eu direciono tudo. Tá tudo, né, em volta da figura do líder, tá? Tá errado? Não. Isso aí, você que é dono, você que vai decidir, né? E tem a cultura de pessoas. A cultura de pessoas, né, como o próprio nome diz, a organização é toda voltada para o coletivo. Ou seja, se algo deu errado, todo mundo é responsável, né? E a cultura de papéis é que cada um tem o seu papel ali dentro, né? E cada um executa o seu papel e tá tudo bem, né? Se minha função é esterilizar material, eu esterilizei e tô à toa, tá tudo bem. Não importa se o outro tá lá morrendo ali, eu já cumpri, eu já fiz a minha atribuição que foi me designada. Minha parte está feita. Eu tenho na clínica a cultura de pessoas, né? Gosto da cultura de pessoas, aonde a equipe é responsável pelos resultados, se eles forem bons ou ruins. E o nosso treinamento lá na clínica, Marcos, é um treinamento onde cada um sabe exatamente a sua função, domina a sua função, mas sabe a função de todos. Ou seja, nós já fizemos o rodízio, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Job rotation, né? O que é tratado como job rotation, né? Você vai rodando os profissionais para que todos dominem cada uma das funções. Claro que dentro das especialidades, né? Vai colocar um atendente para fazer o trabalho de um dentista, mas naquilo que é possível, é fundamental. Acho fantástico isso. Esse rodízio, vamos dizer, com os funcionários, vou tirar o dentista agora do cargo, mas esses funcionários é muito importante, porque, gente, vou explicar de forma assim por que eu acho importante esse rodízio. A gente já faz isso há muitos anos. Porque, às vezes, vou colocar um exemplo simples aí. Você fala assim, eu vou contratar uma faxineira para minha casa. Aí a faxineira vai embora, você fala assim, não limpou nada direito. Olha que poeira que tá aqui. Ela é incompetente. Aí, antes de você falar isso, o que eu acredito que é muito legal você fazer? Pega e faz a faxina. Faz a faxina, né? E vê se você consegue. E, às vezes, um dia é muito fácil. Você fazer um rodízio no dia é muito fácil. Então, assim, se você fizer, às vezes, a faxina uma semana, você vai ter até a sensação que você faz melhor. Você vai ter até a sensação que você é muito melhor e é impossível uma pessoa fazer tão mal a vida inteira. Aí você experimenta fazer 30 dias. Porque 30 dias é muito interessante para a gente realmente sentir o peso daquele serviço. Então, a gente faz um rodízio aí num tempo maior, porque quando dá 15 dias, você já costuma estar riando. A gente fala brincando, né? Tá riando já. Assim, eu tô cansada de limpar essa casa. Até uma semana, 15 dias foi. Agora você vai ver que a qualidade do seu serviço ela vai cair um pouco, né? Você vai ver que você já não vai ter tanta motivação para executar. Então, quais os motivos que a gente trabalha com esse rodízio? Primeiro, que você vai ter a oportunidade de executar o que o outro executa. Caso ele passe mal, caso ele se afaste, você sabe fazer, as outras pessoas sabem fazer aquela função, ou seja, nós não vamos ficar com prejuízo caso alguém saia, né? E também você valoriza o trabalho do outro, que parece ser simples, né? O trabalho do outro que parece ser fácil, quando você executa ele por mais de 30 dias, você vai sentir realmente o peso que aquele trabalho tem, né? A gente vai conseguir sentir algo que, vendo, a gente não conseguiu perceber. E a gente faz também para as dentistas, que são clínicas gerais,
que iniciam o trabalho com a gente, hoje toda a clínica geral que faz parte da nossa equipe, ela já foi estagiária. Todos os dentistas que entram como clínico geral, eles foram nossos estagiários. E todas as nossas estagiárias sabem fazer todas as funções, né, das funcionárias, ou seja, ela sabe ficar na recepção, ela sabe lançar no sistema, ela sabe abrir um chamado, ela sabe limpar, ela sabe esterilizar, ela sabe auxiliar, ela sabe todos que são o serviço de todo mundo ali que está na equipe. Então, essa dentista, ela entra com uma mentalidade muito diferente. E a valorização do outro também é diferente. E se eu precisar, por acaso, dessa dentista, que é clínica geral, que trabalha direto na clínica, se eu precisar dela executar alguma coisa ali dentro, ela sabe também. Ela sabe. Então, hoje, eu tenho 3 dentistas que são como donas, no sentido de saber tudo dentro da clínica. Então, você falar assim, Luísa, a menina do financeiro saiu, você tem que ficar 3 dias no lugar dela. Eu não fico, mas eu sei. Eu tenho condição de ir para lá e fazer. Precisa emitir nota fiscal. Eu posso emitir aqui dentro de casa, claro, com controle odonto, com 2 cliques, na verdade, eu emito minha nota fiscal aqui de casa. Eu preciso de fazer a conciliação bancária. Eu faço aqui dentro de casa, não preciso nem ir lá na clínica. Então, assim, apesar de estar no estratégico, ser a gestora da clínica, eu sei a função de todo mundo, entendeu? Eu sei a função da menina da recepção, eu sei a função do financeiro, eu sei a função do quem faz a primeira consulta, eu sei a função, né, também de dentista, né? Eu fiz pós-graduação em periodontia, implantodontia, então eu sei analisar um caso, se está bem feito ou não. Então, assim, apesar de não estar ali na clínica, apesar de ficar no estratégico, eu sei fazer tudo. Se o menino que faz o design para mim teve dengue, eu sei fazer um post. Pode não ficar igual o dele, mas eu sei fazer, eu vou lá no Canva, faço um post, eu faço a legenda, eu edito um vídeo, eu sei um pouquinho de tudo. Então eu não garro em nada. Então, essa cultura, ela começa comigo. O dono, ele vem arrastando a cultura, né? A atitude, ela arrasta as pessoas. Então, não adianta você escrever um papel, querer estabelecer uma cultura, sendo que isso não acontece. Então, da mesma forma que eu, como dono, que não fico na clínica, eu entendo de tudo da clínica, a minha equipe precisa entender. Tanto as funcionárias, quanto as dentistas que trabalham lá diariamente. Isso só é diferente para os parceiros que vão uma vez na semana, vão quinzenal, né, 2 vezes na semana. Inclusive, assim, a dentista que vai 2 vezes na semana, que é odontopediatra, ela sabe também muita coisa, ela sabe praticamente tudo também. A gente só não tem esse conhecimento disseminado no pessoal que trabalha 1 vez na semana para menos. Mas o pessoal que trabalha conosco 2 vezes na semana, pelo menos, eles sabem a função de todo mundo. E isso muda tudo. Porque antes de você falar que a pessoa é incompetente, você sabe executar aquilo. Você tem como pegar aquilo e falar assim, olha, Marcos, deixa eu te mostrar. Se a gente fizesse isso aqui dessa forma, seria mais fácil para você. E muitas vezes, o que acontece quando você tem nessa cultura de pessoas? Você nunca decide nada sozinho, né? Então, a gente faz reuniões e aí a gente pergunta, né? Alguém tem alguma sugestão para melhorias? Né? Tem alguma coisa que não está dando certo? A gente escuta todo mundo da mesma forma. Seja a pessoa, né, que está na função mais simples, seja a pessoa que está na função maior. Todo mundo tem voz dentro da clínica para aquela reunião. E agora, aí Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante. Você estimula as pessoas a conhecerem todas as atividades dentro da clínica, motiva, né, de alguma forma a fazerem isso. E os egos? Você encontra muito problema nisso? Tipo, eu não vou fazer essa função, eu estou em outro patamar, imagina que eu quero fazer isso. É ser humano, né? A gente está falando de time, de equipes, ou seja, de seres humanos. É uma barreira que você encontra ou já encontrou, e que dica que você pode dar de como ultrapassá-la? Então, Marcos, isso tem muito a ver realmente com a cultura da empresa. Então, quando a pessoa entra
na clínica, né, ela tem um perfil, né, ela vai ser designada para um cargo, com certeza ela vai executar aquilo com mais perfeição, vamos dizer assim. Às vezes o outro cargo que ela vai fazer a rotatividade, ela não tem nenhuma destreza, ela não tem aquela habilidade para aquilo, porém eu vejo a necessidade dela fazer. Então, quando a pessoa vai entrar, né, eu explico para ela, até o estagiário entra, assim, olha, inicialmente você vai ficar na recepção, a Mônica vai te explicar como que é o serviço dela, como que ela executa, depois você vai dar um apoio para a Simone, que fica no financeiro. Por quê? Porque às vezes você fica no horário de almoço, aí precisa de você fazer um lançamento, não tem necessidade de você anotar no papel, né? Você mesma pode ir lá, lançar direto no sistema, para a gente não acumular serviço, né? E outros dias você vai auxiliar o doutor fulano de tal, né? E aí pergunta, eu gosto mais de prótese. Então, você vai auxiliar a doutora Beatriz, que ela está nessa área, ela está precisando de alguém para estar apoiando. Você também vai estar dando um apoio tal dia na esterilização. Então, assim, eu já inicio já combina de cara, né? De cara. A história, o combinado não sai caro. Já entra então, no deixa... rotativo. Perfeito, já, eu falei assim, olha, legal. aqui é o seguinte, você está entrando para fazer um estágio, né? Você está entrando para fazer vamos dizer assim, uma experiência, né, de 3 meses de trabalho. Então, nesses 3 meses que você ficar aqui, você vai acompanhar todo mundo. Você vai acompanhar a dentista, você vai acompanhar a menina da recepção, você vai acompanhar o financeiro, você vai acompanhar a esterilização, você vai aprender a fazer café do jeito que a gente faz, o tanto de açúcar que a gente põe, se a gente não põe açúcar, o tanto de pó que a gente põe. Você vai aprender a lavar vasilha, você vai aprender a passar pano. Por quê? Porque a demanda, ela, às vezes, necessita que uma pessoa ele faça outras funções. A sua função principal não é essa. Mas, se necessário, você precisa saber. Por que que eu quero que você aprenda tudo, Marcos? Vou colocar que você é a pessoa. Por que que eu quero? Aí vem a motivação, né? Por que que eu quero que você aprenda tudo, Marcos? Porque eu aprendi, né? Eu aprendi a fazer tudo. Se precisar de passar o pano aqui na clínica, eu passo. Normalmente você não vai me ver passar um pano, né? Pode ser que eu fique 10 anos sem passar um pano no chão. Mas eu fui educada assim, né? Meu pai me educou assim. A gente jamais pode delegar algo que a gente não faça. Por quê? Porque quando você faz, você delega de forma diferente. Então, você aprender vai ser muito bom para o seu crescimento, Marcos. E aí você imagina, você está aqui na clínica, a menina da recepção passa mal, tem que ir para um hospital e você precisa assumir o papel dela. Você não sabe, não tem noção o que ela faz, como que ela faz. Então, para evitar que você fique perdida, para evitar que você fique numa situação difícil, numa situação sem saída, você vai aprender a função de todo mundo. Você vai aprender a mandar uma mensagem, porque hoje a gente recebe estagiário do curso de odontologia. Então, são pessoas que estão na graduação, são pessoas que já têm um nível de conhecimento maior, vamos dizer assim, né? Ela está acima do 7º período, que a gente só pode receber acima do 7º período. Então, assim, ela começa a desenvolver outras habilidades. Então, aqui você não vai só auxiliar dentista. Aqui você vai aprender de tudo. E se um dia você for dona, você vai levar essa cultura para sua empresa, né? A única pessoa que não sabe a função das outras pessoas é a menina da limpeza, que limpa a clínica de manhã. Ela é a única pessoa que não sabe a função, porque a função dela é chegar cedo, fazer a limpeza da clínica. E assim, ela também não tem uma preparação para poder saber o serviço dos outros, né? Mas eu tenho, por exemplo, hoje, uma responsável pela esterilização, que também auxilia e cuida da agenda de 2 dentistas, que ela é engenheira civil. Então, ela não entende nada de odontologia, mas ela tem conhecimento, ela tem uma formação, ela tem um estudo, né? Então, assim, isso faz com que ela tenha a possibilidade de desenvolver outras habilidades. E à medida que a gente for tendo resultado, à medida que a clínica cresce, todo mundo cresce, entendeu? Se eu posso pagar melhor, eu faço participação de lucros uma vez ao ano. Então, assim, e essa participação de lucro é dividida entre 3 funcionárias, não é entre dentista. Então, as 3 funcionárias responsáveis pelo serviço
de execução da clínica, desde a recepção, financeiro, né, cuidar dos materiais, auxiliar, elas estão ali direto, me dá o feedback do que está acontecendo, que pode ser melhorado. Então, assim, elas são como donas. Na verdade, elas olham para a clínica como se a clínica fosse tal delas. Qual. Então, assim, elas não têm a visão que, assim, eu sou só funcionário, não tem nada a ver com isso. Porque ela tem a ver com isso, sim. Ela tem tudo a ver com isso que ela está vendo. E aí eu falo com elas, Marco, que elas são líderes da função que elas receberam. Então, a função principal que ela recebeu, que é, por exemplo, financeiro, você é líder dessa função que você recebeu. O que é ser líder da função que recebeu? É você buscar diariamente formas de fazer a mesma coisa de forma melhor. Buscar soluções, estudar, aprender como eu posso executar esse serviço de forma melhor. E elas realmente encontram soluções. A gente está com a responsável pelo financeiro, ela tirou licença maternidade e mais um mês de férias que ficou vencido, que ela tinha me pedido, mais as férias que está por vir. Ou seja, quem é responsável pelo financeiro da clínica está afastado há 6 meses. Ela está no 2º mês ainda, mas ela vai ficar afastada 6 meses. Ela toma conta de todo o financeiro, de todas as negociações. Então, assim, ela é um dos braços direitos que eu tenho. Aí você imagina uma pessoa dessa ficar 6 meses afastado para uma equipe que não tem essa cultura. Estaria puxando os cabelos. Estaria na roça, que nem falei, né? Doida. E aí, como que a gente fez, né? Primeira coisa, negociação de tratamentos. As dentistas das clínicas gerais assumiram. Então, elas já sabiam fazer, mas não faziam. Então, as 3 clínicas gerais é responsável pela negociação de todos os tratamentos da clínica. E aí nós dividimos. Por exemplo, você está fazendo especialização de implante, você vai fazer a negociação dos seus tratamentos e do da implantodontia. Então, no dia do implantodontista, você vai ficar responsável pela negociação dos tratamentos dele. Você está fazendo especialização de orto, você vai fazer as suas negociações mais do ortodontista. E aí a gente foi dividindo, né, de acordo com a demanda, as meninas assumiram e, para nossa surpresa, o resultado melhorou. As meninas assumindo a negociação, uma coisa que a gente não fazia na clínica, nós tivemos resultado melhor e elas não querem mais abrir mão da negociação. Elas gostaram da função e viram o poder que tinha a negociação na mão delas. Por quê? Porque elas sabem exatamente o que está sendo executado, o que pode fazer ou não para aquela situação. Como elas foram, as 3, foram estagiárias, foram pessoas que desenvolveram outras habilidades, eu não posso comparar a mentalidade dela com o clínico geral que não passou pela clínica. Infelizmente, eu não posso comparar, porque elas tiveram um desenvolvimento de mentalidade desde a graduação, entendeu? Então, assim, talvez a pessoa tenha algum bloqueio com uma pessoa que nunca ouviu falar nisso. O dentista vai falar, mas eu não faço negociação, eu não lanço financeiro, eu não sou responsável, eu sou só dentista. Então, o que eu aconselho? Você precisa, né, fazer um desenvolvimento para essa pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, você vai começar como clínica geral aqui, mas você precisa fazer uma mentoria, um curso para poder ter esse desenvolvimento. Porque, por exemplo, a gente pode fazer esse desenvolvimento na equipe, a gente pode desenvolver isso dentro da sua equipe, né? A gente faz mentorias em grupo, mas a gente faz mentorias individuais, porque talvez a sua necessidade seja diferente daquele grupo. Então, a gente pode, né, preparar para a sua equipe esse desenvolvimento de mentalidade. E isso não é tão simples, só chegar e falar. As pessoas precisam entender o motivo para que ela tenha esse desenvolvimento. Quais os ganhos que ela vai ter na vida dela? Né? Quais as vantagens? O que vai melhorar para ela se ela tiver esse desenvolvimento, ela passar por esse processo? E aí, Marcos, falando da função dessa pessoa que ficou afastada, a gente foi dividindo, né, o que ela fazia com a equipe. Nós fomos repartindo o serviço dela. E aí a parte toda do financeiro hoje da clínica de lançamento, né, por exemplo, quem recebeu, ele lança. Às vezes antes a menina da recepção deixava de receber, recebia e passava para outra. Nesse momento não. Todo mundo está recebendo, lançando,
mas tem um responsável financeiro que fecha o caixa, que faz conciliação bancária, né, diariamente, pelo menos uma vez ao dia, que a gente costuma fazer mais vezes, 2, 3 vezes, costuma às vezes fazer de manhã, na hora que ela sai para conferir. Então, assim, eu falo que a conciliação bancária, ela é feita aí pelo menos uma vez ao dia, não tem erro, é fácil, não pode acumular, né? Exato. É interessante que até as atividades rotineiras estão compartilhadas entre a equipe. Claro, tem um responsável para consolidar, né, e até auditar. O pessoal que não entende, mas o que é isso, fazer uma conciliação bancária? Vou só falar de forma bem simples, vocês entenderem. É conferir se o dinheiro que o sistema está falando que tem no caixa realmente tem, se o cheque que o sistema está falando que tem no caixa tem, se o dinheiro que o sistema está informando que tem no banco tem, se o dinheiro que o sistema está falando que tem na aplicação tem. Ou seja, conferir se o que o sistema fala que tem no financeiro é o mesmo que realmente tem. É real. Tá? É só isso. Conciliação é isso. Então, se você faz isso diariamente, pelo menos uma vez ao dia, eu falo pelo menos porque se você sai por almoço, por exemplo, ela é responsável pelo financeiro, ela vai sair meio-dia, ela faz a conciliação um pouco antes. Ou seja, até aquele horário tá tudo certo. Se durante a tarde aparecer algum problema, ela sabe que não foi ninguém que pagou até meio-dia. Então, isso vai minimizar ainda mais caso tenha algum erro. Ou seja, facilita ainda mais o processo, tá? Ela é dentista, ela já trabalha com a gente aí há mais de, acho que tem 2 anos que ela trabalha com a gente como dentista, mas ela é estagiária nossa desde o 8º período, ou seja, 1 ano e meio de estagiária. Durante o tempo que ela era estagiária, ela ficou numa férias dessa funcionária do financeiro, ela aprendeu o financeiro completo, e quem está fazendo financeiro é uma dentista, que é a clínica geral fazendo especialização de orto. Hoje, ela que é responsável por todo o financeiro da clínica. Poucos clínicos gerais... Como abrir o horizonte dessa profissional, né? Você abriu o horizonte dela de uma forma assim absurda. E totalmente técnica, passou a entender de empreendimento em si. Parte financeira, ok, tem outras, né, outras áreas, mas olha já o mindset que você já permitiu que ela inovasse, né, que ela já mudasse o patamar. E o melhor de tudo, porque assim, como ela assumiu essa função e ela tem uma visão diferente da funcionária que estava, né? Ela já tem uma visão diferente, cada um que ficar nesse lugar ele vai ter uma visão. Ela conseguiu fazer melhorias nessa função. Ela fez várias melhorias nessa função. Olha, Luísa, a gente fazia assim. Por que a gente não faz assim? Eu falei para ela, porque ninguém nunca pensou. Simplesmente, eu chamo ela de cérebro, porque ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente, sabe? Ela foi a melhor aluna da turma dela, né? É uma menina, assim, que teve média na faculdade, acho que foi 94. É uma menina que veio de família simples, humilde, que não tinha recurso nenhum. Na época que ela morava na zona rural, não tinha acesso, eu perguntava a ela, o que você fazia nessa época? Ela lia o dicionário. Então, ela é uma menina totalmente fora da curva. Fora da curva. É uma menina muito inteligente. Então, assim, ela nessa função, ela está desenvolvendo... ela não quer fazer isso pro resto da vida. Com certeza, isso causa um cansaço, ela fica exaustiva, sim. Porém, ela está trazendo soluções para o financeiro da clínica que eu não tinha visto, que a funcionária que estava ali não tinha visto. Ela trouxe 3 desenvolvimentos ali, por que a gente não faz isso? 3 questionamentos para mim, por que não faz? Mas é porque o cérebro não tinha pensado. E isso é muito bom. Então, ou seja, ela está envolvida no processo de desenvolvimento da clínica. Então, essa rotatividade, ela pode ser desgastante, mas ela traz uma evolução muito grande para a clínica. Por quê? Porque, às vezes, eu não vou conseguir pensar o que o Marcos vai pensar naquela função. Apesar do Marcos não querer fazer isso a vida inteira, às vezes, quando você põe ele numa outra área, ele vai falar assim, mas por que vocês fazem assim? Tem jeito de fazer dessa forma, gente. É tipo, olha, como é que eu nunca pensei nisso? Então, assim, tem muitos ganhos, né, quando você faz essa parte de rotatividade, né? Hoje também se fala muito, né, da parte do sucesso do cliente.
essa parte do sucesso do cliente, ela está também distribuída entre as dentistas que são clínicas gerais, entre essas 3 dentistas, né, toda a parte do sucesso do cliente. E, claro, a parte do sucesso do cliente eu lidero, né, a parte do sucesso do cliente eu olho de perto, é uma das partes que eu gosto de estar acompanhando de perto, né. Eu gosto muito do financeiro. Eu assisto aula, gente, do controle odonto. Eu estou com controle odonto desde 2017. Eu ensino para as pessoas e eu assisto a aula lá do começo, para vocês terem noção. Às vezes eu estou fazendo um negócio, eu falo assim, gente, eu assisti essa aula, que às vezes tem alguma coisa que eu não peguei. E às vezes pergunto. Vou lá, pergunto, deixa eu te explicar, como que é isso? Eu assisti a aula aqui 2 vezes e não entendi isso. Ou eu vi alguma coisa nessa tela que não aparece na minha. Por quê? Porque cada vez que eu assisto aquela aula, eu assisto com um olhar diferente. Exatamente. Entendeu? Em 2017, eu não tinha maturidade nenhuma. Eu assisti, às vezes, aquela aula de 2017. Se eu não voltar a assistir aquele conteúdo, pode ser que eu perca a oportunidade de evoluir. Às vezes é algo que passou despercebido por mim. Então, como eu dou mentoria para dentista, eu falo que eu preciso dominar o controle odonto. E é difícil dominar o controle odonto. Por que é muito difícil? Porque ele tem melhorias mensalmente. Então, quando tem melhorias, eu sou quase a primeira, assim, eu acompanho ele todo dia. Deu melhorias? Eu vou ler, eu vou entender, eu vou clicar, eu vou aprender. Às vezes eu tenho que assistir uma outra aula para entender alguma coisa. Beleza. E aí eu vou passar para os mentorados. Então, os meus mentorados têm a tranquilidade que toda melhoria do controle odonto, eu vou passar para eles, né? Porque, normalmente, o dentista ele não quer isso, o médico não quer isso. A última coisa que ele quer da vida dele é assistir um vídeo desse. A última coisa que ele quer. Para ele é fim de carreira isso. Entendeu? Mas tem alguns que gostam, como eu, né? Então, assim, se você não se compromete com isso, esteja junto com alguém que se compromete. Exato. Né? Se você não quer assistir, se você não quer saber das melhorias, se você não quer saber se tem uma forma de melhorar todo o envolvimento da sua equipe hoje, esteja junto com pessoas que estão pensando nisso para você, né? Pessoas que vão trazer isso para vocês. Olha, você pode fazer dessa forma, você faz de uma forma aí que não está gerando nada aí dentro da sua clínica. Então, assim, o que a gente precisa? Identificar quais pilares precisam ser desenvolvidos dentro da nossa clínica e pensar, eu estou disposto a desenvolver isso sozinho? Quanto tempo que eu vou gastar para desenvolver isso sozinho? Eu vou gastar 5 anos. Se eu tiver alguém que já desenvolveu isso, eu vou gastar 1 ano. Vale a pena eu antecipar 4 anos esse resultado? Esse resultado é importante para mim? Se sim, você vai procurar alguém para te ajudar. Um mentor, um consultor, né? Tem vários no mercado. Eu sou um deles, mas tem outros que talvez ele tem mais a ver com o seu momento, né? Eu também conheço alguns, tanto na área médica como na área odontológica, e isso aí vai te alavancar. Eu tenho uma mentorada que faz mentoria comigo, eu falo com ela, olha, você precisa de mim, mas você precisa de outra mentoria também. Ela faz uma mentoria num grupo de odontopediatra. Esse odontopediatra, ele é referência no Brasil hoje. Aí eu falo isso com ela, você precisa estar nesse grupo de pediatras, odontopediatras, que está buscando solução para essa especialidade diariamente. Esse professor, que é esse referência no Brasil, que está compartilhando, ele decidiu compartilhar a jornada dele. Então, você não pode sair dessa mentoria, você tem que ficar eternamente nela. E comigo você desenvolve outros pilares. Então, a mentoria só comigo vai fazer com que ela desenvolva tudo que ela precisa? Não. Eu tenho consciência e informo ela disso. Eu tenho mentorados que faz mentoria comigo, com alguém dentro da especialidade dele também. Então, assim, são pilares diferentes. E eu consigo direcionar vocês para isso também, né? Eu não vou falar sempre com vocês, eu resolvo todos os problemas, eu sou o mestre dos magos. Estou longe de ser o mestre dos magos. Mas, assim, tudo que eu sei, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu apliquei, né? Porque tudo que eu ensino eu apliquei, eu tô ali de coração aberto para compartilhar com vocês. E se eu não souber, eu vou falar, gente, eu não sei. Eu vou procurar saber com o meu mentor, com o pessoal do controle odonto, vou procurar saber com quem precisar e vou te responder. Mas não vou te responder algo que eu não sei. Claro. Né?
essa humildade que a gente precisa. A humildade tem que ser dos dois lados, né? De quem tem que ter a humildade e identificar que precisa de ajuda, e para quem o profissional que essa pessoa recorre para essa ajuda, ter a humildade de saber o seu limite também para ajudar. É aí que as coisas, que a gente entra no ciclo virtuoso efetivamente. Quem ajuda, saber da sua limitação em relação a quem está sendo prestado essa ajuda. E quem precisa de ajuda, entender isso e buscar, agir. E se você tem desejo de implementar uma cultura de pessoas dentro da sua clínica, procura ajuda, procura alguém para te ajudar. Porque sozinha, eu fiz isso sozinha, eu sabia disso sozinha? Com certeza não. Nenhuma das consultorias que eu tive, o meu consultor falou assim, você precisa colocar as pessoas em funções diferentes. Falei, gente, isso é uma loucura. Eu pensei na hora, isso é uma loucura. Como que eu vou pegar a menina da recepção e colocar ela no financeiro? Vai dar errado. Ela não tem perfil nenhum para isso. Ela é desatenta, não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu tive esse impacto que com certeza vocês estão tendo, né? Eu tive que mudar a minha mentalidade, eu tive que abrir minha mentalidade para isso, eu tive que testar, né? Sabendo, porque lá no fundo eu pensava que ia dar errado isso, né? A minha equipe, a primeiro momento, falou assim, isso é uma loucura, ele não está aqui, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe de nada, mas eu sabia que ele era alguém que já tinha feito isso para outras equipes, que são referência, e eu falava com elas assim, olha, nós podemos até achar que é uma loucura, mas não vamos fazer. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Vocês podem não concordar, eu posso não concordar, mas se eu contratei uma consultoria e ele está nos orientando a fazer isso, e ele está num papel superior a mim nesse quesito, por isso que eu contratei ele, nós vamos fazer. E aí a gente fez muito descrente, com muito medo, todo mundo com dois pés atrás, e aos poucos, demorou um tempinho, e a gente foi vendo que aquilo ali realmente era totalmente necessário. E assim, desde essa época, eu já sabia fazer a função de todo mundo, né? E aí um dia ele falou comigo assim, Luísa, você sabe fazer a função da menina da recepção? Eu falei, sei. Você sabe fazer o financeiro? Sei. Se precisar limpar o chão, você sabe? Sei. Você atende paciente? Atendo. E aonde foi que você pensou que outra pessoa não pode ter esse desenvolvimento que você tem? Porque aí eu falei assim, mas eu sou a dona, eu tenho interesse de saber de tudo. Aí ele falou, pois é, isso que falta. Falta que as pessoas que estejam aqui sintam-se donos também. Sintam responsáveis. Despertar esse interesse nas outras pessoas também, né? Porque na rotina do dia a dia, algum momento vai precisar de assumir uma função que não é dele. E na hora que acontecer isso, aí é a hora do caos. Então, para você não ter o caos, a gente precisa fazer isso. E assim, hoje eu vivo a colheita dessa plantação, né? Há uns anos atrás, se a Simone do financeiro saísse, eu já tinha arrancado metade do cabelo da minha cabeça. Meu Deus, como nós vamos fazer? Já tinha pensado de trazer alguém de fora, que traria mais problemas, treinar uma pessoa nova, que não conhece a cultura da empresa, traria mais problemas, enfim. É muito mais fácil quem está ali na equipe, quem abraça a causa, está nos ajudando, do que alguém de fora nesse momento delicado. É um momento do caos, né? Então, assim, para não ter o caos, vamos lá, vamos dividir esse serviço. Aqui em Minas a gente fala assim, vamos dividir essa broa. O que você deve ter tido de inovação nesse momento, você até citou, dessa profissional que assumiu a área financeira e falou, nossa, mas por que é feito assim? Porque quando você muda, faz essa rotatividade das atividades, das funções, a pessoa chega para exercer uma determinada atividade sem vício, né? Tudo novo. E aí, como é novo, até bem do nome, a consequência é a inovação. Porque a pessoa vem com a mente completamente aberta. Então, você deve ter tido um ganho de processos, de otimização e melhoria de processos muito grande. Acredito eu, que você falou que está colhendo, né? Com certeza. E a tranquilidade, né?
A tranquilidade Fora de isso. você ter uma... e aí, por exemplo, essa pessoa que está no financeiro hoje, ela faz a especialização dela uma semana do mês. Então, a semana que ela está na especialização, uma outra dentista que faz implantodontia assume a responsabilidade do financeiro e eu fico responsável pelo que entra pelo banco e a nota fiscal. Então, assim, isso eu faço aqui dentro de casa, né? Eu não preciso ir na clínica. Então, eu entro uma vez por dia, olho lá na Saúde Serve que entrou, lanço, confiro, faço conciliação bancária. Então, a parte do banco eu faço nessa semana, uma coisa assim, eu gasto minutos para fazer, né? E a outra dentista faz a parte lá dentro do consultório, todo o recebimento, conciliação do dinheiro que tem lá, né, no espaço físico. Aí nós duas fazemos essa divisão na semana que essa outra dentista está para o curso. Então tem tudo isso. Eu preciso ter mais pessoas envolvidas, porque às vezes o principal está afastado, o reserva, né, ele precisou de sair, e aí vem o outro. Isso é muito característico do time, né? Tem muito time, exatamente, de futebol, por exemplo, que a vitória do time está depositada em uma pessoa. E se essa pessoa machuca? Será que o reserva está, né, preparado para assumir aquela função? Claro que ele não é ele, mas ele consegue resolver, né? A gente vê muitos times perdendo porque eles depositaram a confiança daquela vitória em uma pessoa só. A mesma coisa acontece dentro das nossas clínicas. A gente deposita o financeiro, deposita uma função 100% numa pessoa, e se a pessoa arreda, precisou de sair, né? A gente não tem quem colocar no lugar, a gente não tem time reserva. Então, resumindo, tem um time oficial, mas tem times reservas também, porque em algum momento você pode fazer a substituição, né? Você é o técnico da sua empresa, né? Você que vai falar quem vai jogar no campo, mas você tem que ter sempre a reserva ali dentro do próprio time. A reserva, ela não está fora, ela não está na rua. A reserva já é o próprio time. A mesma coisa que acontece aí no futebol. Se o site tiver agora, que está lá. Que é bem semelhante mesmo. Não, inclusive, você está deixando alguns grandes aprendizados. Primeiro, de que, voltando ao assunto principal da motivação, a motivação, pelo que eu vejo, está intrínseca, está na cultura da sua clínica, e é isso que você vai passando aos seus mentorados. E quando a gente vai ao nível do indivíduo, você consegue, através da cultura, mostrar o quanto é importante ele participar desse processo, que pode ser mais complexo, que pode até, como eu disse mais atrás, relevar a vaidade, né? Falar, não quero fazer isso. Então você consegue, através da cultura, mostrar a importância de todos saberem tudo e, assim, mantê-los motivados. Inclusive eu. Tá? Inclusive, e principalmente, porque a liderança é o grande espelho. E aí o dono, né? Muitas vezes, ele não quer. É interessante essa colocação. O dono se coloca numa outra posição, né? Posição de dono mesmo, né? De não querer descer efetivamente, descer no bom sentido. É sair do estratégico, do tático. Pô, deixa eu ver como é que está a minha operação. É muito importante, não é isso? E aí é o seguinte, eu acredito nessa cultura, acredito que a cultura, ela motiva as pessoas para a ação, né? O que motiva a pessoa, a dentista, a ficar no financeiro, ela está comprometida com o resultado final. Como na sua cultura de pessoas, se nós batermos a meta, todo mundo bateu a meta. Então, assim, a meta que eu tenho na clínica não é uma meta individual. Eu não tenho um destaque para aquela meta. A meta é nossa. É diferente. Perfeito. Quem que bateu a meta? Todo mundo bateu a meta. Quem que não bateu a meta? Todo mundo não bateu a meta. Então, como que a gente parabeniza quem bateu a meta? Saindo juntas, comemorando juntas. Nós escolhemos o lugar que nós vamos. E todo mundo bateu a meta. Nosso tempo já acabou, né? Mas só para complementar... Não, fique à vontade.
numa das aulas, né, da mentoria que eu faço, que eu achei bem interessante, porque lá eles têm essa cultura também de pessoas, e eu me inspiro muito também na empresa deles em si, é uma canoa, né? Eles fazem analogia com a canoa com 3 pessoas remando. Vamos colocar, você coloca 3 pessoas remando uma canoa, e aí se um para de remar, ela não movimenta. Então todos os 3 que estão ali, eles têm que remar. E se uma pessoa para de remar, os outros, eles não podem falar assim, deixa para lá, porque ele já entendeu que se você deixar para lá, você não vai movimentar, você não vai chegar no seu destino. Então ele precisa, esses 2 que estão vendo o outro desmotivado e cansado, eles precisam motivar esse terceiro. Vamos, Marcos, senão nós não vamos chegar. Não, mas eu tô cansado, meu braço tá doendo, mas nós precisamos de você, Marcos. Então, assim, ele faz, né? Ele tem uma gravação desse treinamento na prática, onde ele leva os líderes, né, para o mar. Legal. E realmente divide em 3 e põe nas canoas. E aí as pessoas entendem na prática, os líderes entendem na prática. Se eles não motivar toda a equipe para remar, você não ganha, você não chega ao final. Então, assim, independente qual a função que você executa, quem bateu a meta fomos nós. Às vezes, alguém vai ter mais força esse mês. É natural. E o outro vai estar mais fraco. Porém, aquele que está com mais força, ele tem vamos dizer, a obrigação de animar o outro. O que está acontecendo, Marcos? Eu estou cansada, estou com problema em casa. Não, vem cá, vou te ajudar. Hoje eu te ajudo aqui. Então, assim, essa função não é só minha, é de todo mundo. Então, assim, lá na clínica a gente não parabeniza uma pessoa pela meta. Nós entendemos que a meta é responsabilidade de todo mundo. É o time. Então, isso o time como é o time. Ou a gente ganha o troféu ou a gente não ganha. Não tem como um ganhar a medalha, não tem como. Lá não tem como. O Marcos esse mês ganhou a medalha, mas a fulana não desempenhou o papel bem. Pra gente não existe isso. Pra gente, ou o time ganha ou o time perde, tá? E essa analogia eu acho que é canoa mesmo, que eles falam outro nome, que vai 3 pessoas, ela mostra na prática isso, que eu acredito, né? Eu acredito nisso, que o time inteiro comprometido, inclusive com quando o outro está desanimado, ele leva-nos ao destino final, ele leva-nos à meta, né? A meta não é, vamos dizer assim, é um ponto a ser alcançado, a meta é a atitude diária, né? A meta é atitude. A minha meta é atitude. Quais atitudes que eu vou ter para alcançar essa meta? Quais atitudes cada um vai ter? E vamos em busca aí de tomar decisões e ter atitudes para alcançar a meta. Não é um sonho. Minha meta é isso. Não, é atitude diária mesmo. É isso mesmo. Você falou 2 palavras, 2 termos fantásticos. Atitude, que não adianta mudar mindset, tomar consciência das coisas, se não mudar a atitude, a gente vai depois falar, né, no período da tarde, e criar o conceito, a consciência de interdependência nos times. É saber que um efetivamente depende do outro para chegarem no objetivo final, para chegar no objetivo da empresa como um todo, né? Essa consciência é fundamental. Para a gente encerrar, eu vou falar uma frase aqui, sobre meta, né? Falando motivação e meta em equipe. Meta não é um número a ser buscado, né? Como o mercado vê, como as pessoas veem. Meta é a decisão de cumprir. Que legal. Tá? Legal, nossa, fantástico. Eu não poderia encerrar o nosso papo de hoje porque leva a uma grande reflexão tua frase. Repete pra gente. Meta, eu até deixei escrito aqui, meta não é um número a ser buscado, como o mercado vê. Meta é a decisão de cumprir. Perfeito. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ficar com essa frase na cabeça, por isso até pedi para você repetir, porque leva para uma reflexão muito grande. Porque o mercado nos diz que a meta é um número a ser buscado. Exatamente. Né? Mas, na verdade, é uma decisão. Ter comprometimento, né? A decisão de cumprir aquilo ali. Eu vou alcançar aquilo. E quando isso, né,
vai para uma equipe, né? Quando a gente todo mundo decide cumprir, isso é extremamente poderoso.